Momento da igreja com a paz do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 15, versículo 17 em diante. Glória. Aleluia. Podemos ler? Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, Jeremias capítulo 15, versículo 17 em diante, diz assim: Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui nesta palavra, nós vemos aqui a palavra de Jeremias orando a Deus. Por quê? Porque na história de Jeremias, na época que Jeremias viveu, o povo de Deus, o povo de Israel estava tão corrompido com o pecado, estava tão de braços abertos ao pecado, estava tão envolvido com o pecado, que aqui no versículo 1 do capítulo 15 de Jeremias, Deus diz que nem se Samuel, nem se Moisés estivesse na presença dele intercedendo pelo povo, nem assim ele daria àquele povo uma segunda chance. Porque aquele povo ele não queria se arrepender, aquele povo não queria ir para os caminhos de Deus. Eles estavam se afundando cada vez mais no pecado. Eles não queriam ouvir a voz de Deus, eles não queriam obedecer a Deus, eles queriam simplesmente obedecer às suas vontades. E nessa época Deus levantou a Jeremias. E Jeremias foi um grande profeta nas mãos do Senhor, e Deus usou ele de uma maneira poderosa para profetizar contra aquele povo. E aquele povo, como não queria ouvir a voz de Deus, eles perseguiram muito Jeremias. Jeremias ele foi muito perseguido, ele chorou muito, ele sofreu muito, mas ele não deixou de fazer a vontade de Deus. E aqui ele diz que ele nunca se assentou no congresso dos zombadores, nem se regozijou com eles. Por causa da mão do Senhor, ele se assentou solitário, pois o Senhor encheu ele de indignação. O que quer dizer aqui? Quer dizer que o Senhor encheu ele de indignação contra o pecado daquele povo. Então ele não, isso aqui não quer dizer que ele não falava com o povo de Israel, que ele não convivia com outras pessoas, mas ele escolheu em algumas coisas ficar longe daquele povo, porque aquele povo só queria festejar, fazendo festas que desagradavam a Deus, só queria pecar, só queria desagradar a Deus. E se Jeremias estivesse no meio daquele povo, Jeremias acabaria se corrompendo, acabaria fazendo o que desagrada a Deus. Então aqui ele diz que por causa da tua mão me assentei solitário. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tinha temor do Senhor, quer dizer que ele queria obedecer ao Senhor, quer dizer que ele queria fazer a vontade de Deus, e por causa disso ele se sentava solitário, porque se ele se ajuntasse com as outras pessoas só queriam pecar, só queriam desagradar a Deus. E ele sabia que ele não poderia estar no meio daquele povo, porque se ele estivesse ali, ele também ia se corromper, ele também ia desagradar a Deus. Então por isso que ele ficou tão solitário, que ele ficou tão sozinho. Mas na verdade ele não estava sozinho, ele estava com a melhor companhia que um ser humano pode ter, que é a companhia de Deus. Por quê? Porque glória a Deus. Aleluia. Porque ele não se corrompeu, ele permaneceu fiel, mesmo com aquela geração inteira se corrompendo tanto que Deus não queria nem dar uma segunda chance a eles. Ele ainda permaneceu fiel a Deus, ele não quis se corromper com aquele povo, ele não quis se corromper com as práticas pecaminosas, ele permaneceu fiel a Deus. Mesmo com aquela geração sendo tão pecadora, sendo tão longe de Deus, ele foi chamado para ser diferente. Ele foi chamado para ser luz no meio daquele povo. E tudo que Deus falou através de Jeremias, tudo que Deus usou Jeremias para falar, se cumpriu no tempo de Deus. E Deus abençoou tanto Jeremias, Deus honrou tanto Jeremias por ele ter sido fiel, que quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém e levou todos cativos para a Babilônia, o próprio rei mandou o general do exército
soltar Jeremias e deixar ele livre. Por quê? Porque Deus honrou Jeremias, porque Jeremias, ele não quis se corromper, ele fez a vontade de Deus o tempo todo, e Deus não permitiu que ele fosse cativo na Babilônia. Deus deixou ele livre, Deus o abençoou. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Então nós vemos aqui o cuidado que Deus tem com aqueles que são fiéis a Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Jeremias foi muito, muito honrado pela atitude dele de permanecer fiel. E a mesma coisa acontece conosco. Olha como está este mundo hoje em dia, tanta violência, tantos falsos profetas, falsas profecias, falsos cristãos, tanta violência, tanto desastre, tanta coisa ruim acontecendo ao nosso redor. E vemos irmãos que antes eram tão fiéis a Deus, eram irmãos tão servos de Deus, eram pessoas tão de Deus, e hoje estão se corrompendo, hoje estão abrindo as portas para o mundo. Mas nós, como Jeremias, devemos buscar ser diferentes, devemos buscar ser os remanescentes de Deus nessa terra, porque o mundo jaz no maligno, o maligno tem ganhado muitos para ele, o diabo ele tem agido nos últimos dias de uma maneira tão violenta. Em todos os lados o diabo está agindo para derrubar o servo de Deus. Por quê? Porque o diabo ele já esteve lá no céu, todos os demônios estiveram no céu um dia, e eles sabem o quão maravilhoso é aquele lugar, e eles não querem que ninguém vá para lá. Por quê? Porque eles perderam a chance deles, eles nunca mais poderão estar no céu, e por isso que eles lutam tanto para a gente não chegar lá, por isso que eles lutam tanto para nos derrubar, porque eles sabem que a gente tem todos os dias milhões de oportunidades de fazer a vontade de Deus e de alcançar o céu. Então o diabo ele luta de uma maneira muito pesada, mas o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então que glória a Deus. Então o que nós entendemos com essa afirmação de Jesus é que se ele venceu o mundo, ele habita em nós, porque ele disse que aquele que amar a ele, o Pai o amará, e os dois virão e farão morada em nós. Então ele mora em nós, ele está em nós. Nós não vivemos mais, Cristo vive em nós, como diz a palavra de Deus. Então se Cristo vive em nós, se ele venceu o mundo, nós também, com a ajuda dele, com a força dele, com a graça dele, também venceremos este mundo. Aleluia! O Senhor nos dá essa garantia se a gente for fiel a Ele. Então que a gente a cada dia busque ser fiel a Deus. Por mais que na nossa casa, mesmo que na nossa casa sejamos os únicos a servir a Deus, mesmo que no nosso bairro ou no nosso trabalho, onde quer que a gente for, mesmo que a gente seja os únicos remanescentes, mesmo que a gente seja os únicos que servem a Deus verdadeiramente, que venhamos permanecer. Porque Jeremias, ele era praticamente o único que era realmente fiel a Deus. Ele vivia solitário muitas vezes, ele não tinha com quem conversar, mas Deus o deu a graça, o deu a força, o deu o poder para ele permanecer fiel até o fim. Por quê? Porque ele não largou de Deus. Deus, ele nos fortalece, Deus, ele nos ajuda. Se a gente buscar a Ele, se a gente não desistir de ficar com Deus, de buscar a Deus, Ele também não desistirá de nós. Ele não desiste de ninguém, mas Ele ajuda aquele que não desiste dele. Ele ajuda aquele que não deixa de buscar a Ele, aquele que mesmo sofrendo, mesmo sozinho, mesmo doente, mesmo sem ter nada, ele continua servindo a Deus. E Deus, vendo que aquele servo fiel não desiste de buscar a Ele, Deus vai dando graça, Deus vai dando força, Deus vai dando poder para aquele servo vencer. Então, que venhamos a cada dia buscar mais a Deus, que venhamos a cada dia ser diferente, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas
no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então aqui o Senhor está nos chamando para a gente ser luz neste mundo, para a gente ser o sal da terra, e então que a gente venha buscar a cada dia servir a Deus verdadeiramente, que a gente venha buscar a cada dia fazer a vontade de Deus, por mais que ninguém esteja fazendo a vontade de Deus, por mais que seja difícil fazer o que Deus nos pede, que a gente faça, porque a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, o Senhor, Ele vai nos impulsiona e nos ajuda a gente fazer a vontade dEle, e assim, só assim nós viveremos verdadeiramente felizes, porque muitas vezes parece que Deus nos manda fazer algo que vai nos deixar triste, envergonhado, que vai fazer a gente ficar triste, que vai fazer a gente perder tudo, mas não. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente só ganha, a gente nunca perde fazendo a vontade de Deus. Por mais que no primeiro momento pareça que fazer o que é errado é o certo, na verdade, quando a gente fazer a vontade de Deus que é o certo, sempre fazer o que Deus nos manda é o certo. Por mais que você esteja com medo, por mais que você esteja sem forças, que você peça ajuda a Deus, que você peça coragem a Deus e dê o primeiro passo. Faça primeiro você, porque quando você fizer, Deus te impulsionará e te ajudará a você fazer a vontade dele. E quando você fizer a vontade dele, você ficará tão feliz, ficará com uma paz tão grande, porque você verá que realmente é o melhor. E você pode achar que ninguém está vendo o seu esforço, que ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o que você renuncia por amor a Ele, e Ele irá te honrar, porque o Senhor mesmo disse que quando a gente fizer o bem, a gente não deve fazer para aparecer para os homens, a gente deve fazer para Deus, porque quando a gente fizer para Deus, o Senhor nos honrará em público, o Senhor nos honrará na frente de todos, porque Deus, Ele não quer que a gente se exalte, porque a gente não é nada, nós somos barro, Ele nos formou do barro, mas Ele é tudo na nossa vida. E a partir do momento que a gente coloca, glória a Deus, a partir do momento que a gente coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida, a partir do momento que a gente faz a vontade dEle, a partir do momento que a gente dá a glória a Ele, Ele nos honra, Ele nos abençoa, Ele nos dá força. Glória a Deus. Então que a cada dia que nós venhamos lembrar que nós fomos chamados, como Jeremias, nós fomos chamados para ser diferentes, não para ser como este mundo perverso e pecador. Nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz deste mundo. Nós fomos chamados para ser o exemplo de Cristo aqui na terra. Se nós somos chamados cristãos, nós devemos fazer a vontade de Cristo, nós devemos fazer o que Cristo faria. E a partir do momento que a gente realmente fazer a vontade de Deus, nós veremos que nós só iremos ganhar, que nós viveremos em paz, em alegria. Pode vir as lutas, pode vir a perseguição, pode vir o que for. Se a gente estiver firme com Deus, se a gente fizer a vontade de Deus, nada irá nos derrubar, nada irá nos parar. Glória a Deus. E se a gente permanecer fiel até o fim, se a gente não parar, nós seremos ricamente honrados por Deus, e nós receberemos, se nós perseverarmos até o fim, perseverarmos até o nosso último suspiro aqui na terra, se nós não desistirmos, se nós não abrirmos as portas ao pecado, quando nós sairmos dessa terra, iremos direto para Nova Jerusalém, descansar eternamente. Lá não haverá choro, não haverá luta, não haverá nada de ruim, só haverá paz e alegria por toda a eternidade. Então vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser como Jeremias, ser diferente, ser fiel a Deus, mesmo que ninguém seja, que a gente seja fiel a Deus, porque no momento certo Ele nos honrará e nós iremos glorificar a Ele, e mesmo que nós glorificaremos, se nós glorificarmos por toda a eternidade, ainda será pouco para aquilo que Ele irá nos dar. Aleluia. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um dos irmãos.